ótimo. Então, tá bom, querida. Aí, agora sim tá gravando. Um bom dia a todos. Estamos juntos hoje para mais uma ATPC de formação para professores de arte. Hoje nós temos um convidado que, primeiro de tudo, ele é muito querido por mim e pela minha família, porque nós todos já passamos pela mão dele. Nós já fizemos aula de dança de salão, eu e meu marido, o meu pequeno já fez hip hop com ele é muito querido por nós, mas atendeu o nosso pedido prontamente, tá? Uma graça de pessoa, e ele é professor, coreógrafo, e também ele é empresário, né? Porque ele tem o estúdio de dança em Mogi Guaçu. Ele também já trabalhou na rede municipal, né? E ele é formado em educação física, pedagogia e tem várias especializações aí em dança. E hoje ele vai estar falando um pouquinho conosco, tá? Da importância da dança. Ele não colocou aqui para mim, mas ele também é professor numa universidade, depois ele vai contar para nós, tá? E ele ficou muito contente em saber que todo esse nosso material, né, proposto aí para uns 8, 10 anos, a dança faz parte de um bimestre inteiro, né? Porque muitas vezes a dança, de fato, não era trabalhada dentro da escola, né? E agora a gente não tem muito como fugir disso, tá? Então, me avisando aqui que o meu áudio tá baixo, vou tentar aumentar aqui, tá bom? Mas hoje eu não vou falar muito, porque vocês estão acostumados comigo que falo demais, né? Hoje quem vai falar com vocês é o André. Então, André, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por atender ao nosso convite, tá? E qualquer coisa você vai falando e eu vou te ajudando, tá bom? Combinado. Obrigado, Cláudia. Eu vou fechar o meu microfone e todo mundo, por favor, se puder fechar o microfone, até o vídeo, né? A imagem, porque ajuda o André a poder passar o que ele também tem, tá bom? Então tá joia. Bom dia, professores. Obrigado pelo convite, Cláudia. Fiquei muito feliz. Deixa eu só baixar meu celular que eu tô tendo retorno aqui do meu celular, senão vai dar eco. E eu vi algumas carinhas aqui que eu conheço, né? Professora Cássio foi meu professor de artes. Vi o Rodrigo aí também. Um super abraço, né? Muito rápido. Tava vendo algumas carinhas e um beijão a Cássia. E pude ver poucas pessoas. Bom, Rodrigo. E assim, fiquei muito contente em receber esse convite, Cláudia. Na verdade, eu fiquei com medo. Eu falei, poxa, de frente com professores, né? E professores que estão aí na rede há bastante tempo, que eu, tão jovem, né? Estou trabalhando também na área. Hoje eu ministro aulas também na universidade, tem pouco tempo, tem 6 anos, mas a gente vem aprendendo com esse decorrer do tempo, né? E vamos lá, queria poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, para que possa ajudar vocês aí. Eu fiquei muito surpreso em ver o material que vocês têm na mão, gente, porque a Cláudia me passou assim, pincelado o que vocês têm para trabalhar e durante esse tempo, que vocês vão ficar a longo tempo, né? E dá para, vamos falar assim, destrinchar e poder trabalhar legal com dança. E assim, antes de eu começar a minha fala, eu preparei aqui alguns slides, se vocês quiserem tomar nota, ficam à vontade em poder me interromper. Pode falar no meio, pergunta, isso vai me ajudar no raciocínio também, e se às vezes for alguma pergunta que tá para frente, eu aviso, daí a gente para um pouquinho e volta, tá bem? Então vamos deixar aqui bem descontraído, bem um bate-papo gostoso. Estou começando as aulas remotas também na faculdade, para mim é novo isso que está acontecendo aqui, porque a gente não tem interação, né? Quando a gente está no presencial,
os alunos te interrompem, você conversa, né? É energia diferente, é pele também, né? E aqui é tudo frio, a gente não tem essa devolutiva, então para mim é esquisito, mas vamos lá. E esse material que eu vou usar aqui, meramente são pontos para me lembrar que é para me falar. E também deixei uma colinha aqui em cima para me não esquecer. Mas se vocês quiserem esse material também que eu fiz aqui no PowerPoint, eu mando para vocês, tá? Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui e compartilhar minha tela com vocês. Certinho. Ok, então vamos lá. Primeiro, bom dia, professores, para quem está chegando agora. Quero que vocês tenham um lindo dia hoje, porque eu tenho uma frase do Mário Cortella que ele fala assim: quando você olha para o relógio, você agradece, porque você está vivo. Né? Então, assim, eu levo isso para minha vida, que geralmente eu uso isso daqui mais como um adereço, como um acessório, né? Porque eu não tenho o hábito de ficar vendo, a gente tem celular, né, para ver horas e, enfim, para tudo. Então, eu uso essa palavra, essa frase para minha vida, porque isso significou muito para mim quando eu a ouvi. Então, se você não tem esse hábito, coloca um relógio no seu pulso, mesmo que não for usar para acessório, para te levar isso para a sua vida. Vamos lá, eu peguei uma imagem, eu acho que representa vocês, acredito, né? Desculpa se caso não representar, mas pelo que a Cláudia me passou, como que está sendo a forma de estudo de vocês, eu acredito que envolve muito essa nossa relação com a arte dentro da educação. Eu vejo, pessoal, que hoje, dentro da área de vocês, da nossa área, ela é um pouco, vamos dizer assim, não difícil, ela é desafiadora. Porque tudo que a gente vai falar agora, eu gostaria que vocês pensassem assim. Às vezes eu falo alguma coisa, vocês vão pensar, eu já sei. Não pense isso, porque senão você vai ter um bloqueio, tá ok? Então, se caso eu falar algo para vocês, se vocês acharem que vocês já sabem, dá aquela importância de abrir horizontes para pensar da forma que eu vou falar que vai ser diferente, tá? Porque isso vai bloquear a forma de vocês pensarem e me acompanhar com o pensamento. E outra coisa, não pense que se você tem uma idade que não proporciona a prática da dança, você está errado. Por quê? Hoje eu tenho alunas de 88 anos que desenvolve dança porque ela quer. Então, se você querer, já está um passo na frente. Então, essa seria a minha fala para que a gente possa começar também esse nosso pensamento em relação à dança, tá? Meu nome é André Sastre, né? Eu comecei a minha faculdade de Educação Física, sou formado lá na Unipinhal, fiz pedagogia. A minha especialização é na área da dança e consciência corporal, também sou especialista em dança de salão, sou especialista em gerontologia, em fisioterapia e exercício para a terceira idade. Também tenho um estúdio de dança aqui em Mogi Guaçu, esse ano vai fazer 13 anos que a escola está localizada aqui na cidade de Mogi Guaçu, e também sou proprietário de um restaurante, né? Então, tem gente que fala assim, além de você dar aula, você não trabalha? Eu acho que a gente ouve isso, né? Constantemente. Mas o que mais que você faz, né? Então, não por conta disso que eu fui trabalhar com restaurante, não. Foi a questão financeira mesmo e a questão da minha vida que foi trazendo isso, trajetando na minha vida, que abriu essa porta e a gente abriu um restaurante. Então, hoje a gente tem um restaurante também. Então, nessa pandemia, por conta das escolas, todas estão fechadas, o meu estúdio também, faculdades. Fiquei trabalhando aí no restaurante esse período aí de 5 meses, ainda estou trabalhando. Até pedi para a Cláudia fazer esse horário, por conta que eu vou para lá, inclusive, para trabalhar. E assim, se vocês observarem a minha formação, as últimas especializações eu estou indo para a área da geronto, né? Por quê? Porque eu também sou formado em Pilates. Até essa fotinha que eu coloquei aí foi o último curso que eu fiz lá
em dezembro, em São Paulo, na FMU, foi onde que eu encontrei o Pilates para mim como uma forma de estrutura nova, de reabilitar e ajudar junto com o movimento funcional, que isso vai ajudar muito. Então, é interessante quando a gente vai no congresso, a gente vai em alguns encontros, e a gente só tem fisioterapeutas, e o pensamento deles é bem técnico, né? E quando eu venho com uma fala um pouco mais didática, um pouco mais facilitadora, vamos dizer assim, eles falam, nossa, eu não pensei dessa maneira. Na verdade, eu estou trazendo a minha vivência da dança, a minha vivência da educação física que me proporciona isso, né? E nessa formação, né, hoje a gente vai falar sobre dança, esse é o nosso tema do nosso encontro de hoje. E quando a gente fala em dança, pessoal, a gente tem, às vezes, um certo bloqueio quando a gente fala dança e pensa assim, para eu dar aula de dança, eu preciso ser bailarino. Para eu dar aula de dança, eu preciso saber movimentos coreográficos. Agora vem cá, vocês professores que estão aqui, todos vocês são ótimos artistas? Vocês vendem quadros, vocês dependem dessa linha profissional, vocês são excelentes profissionais da área da arte de vocês. Eu acredito que vocês são ótimos professores, ótimos mediadores, que faz a diferença para os nossos alunos, para as pessoas. Então, a dança é isso. Ela está dentro do contexto curricular de vocês para agregar algo que vai facilitar com a arte. Então, eu penso que, até mesmo, eu tive dúvida quando eu fui fazer a minha faculdade de dança, em fazer artes, olha que gozado. Na verdade, eu fui fazer administração primeiro, né, que minha família é comerciante, então eu fui fazer administração porque minha mãe ficou falando na cabeça que eu precisava para ajudar a família. Fui, prestei o vestibular, passei, não fui na primeira semana, fiquei ali traumatizado, doido. A minha irmã Adriana foi a que me amparou, que me levou para a faculdade, conversei com a reitoria, mudou meu curso para turismo. De turismo, eu falei, não é isso que eu quero, não está ali. Daí eu falei assim, Dri, é artes que eu quero. Ela falou, mas você vai fazer artes? Você vai fazer o quê com artes? E a minha irmã, bom, ela que cuidou de mim, né, sempre me via dançando, ensinando. Gente, olha só, aproveitando essa brecha, vocês acreditam que quando eu tinha 9 anos de idade, de 8 para 9, eu tinha um grupinho que eu dava aula de vôlei, eu dava aula de bete, né, aquele do taco, eu ensinava as crianças a jogarem, eu fazia, eu organizava essas crianças ali na rua de casa. Então, eu já estava, né, na minha vida ser professor. Ô, Então, André, oi? é a Graça, desculpa interromper, mas não sei se você lembra quando a gente era criança do nosso grupinho de teatro, Estrelas Graça, do peraí, Palco. abre a sua foto, eu quero te ver, essa câmera, eu não sei quem é você. Espera aí. Peraí, abre aí. Não acredito, gente, que legal. Lembra? Cadê essa câmera? Você não abriu. Abri sim. Ai, verdade! Caramba, que saudade de você! Que gostoso, eu tô olhando do lado que eu tô olhando no celular. Estrelas do palco, verdade. Estrelas do Palco. Que bom te ver, um beijo. Beijo. Verdade, olha só, que gostoso. E por conta dessa facilidade quando criança, né, eu comecei a querer poder fazer mais. E a minha irmã sempre falava, vai fazer curso de educação física, que é isso que você precisa para a sua vida. Eu falei, beleza, então vamos fazer. Então, daí dentro disso, eu queria falar para vocês, que eu acho que a gente vai entrar nessa ideia de o que fazer com a dança. Para que a dança funciona? Como que eu vou levar essa dança para as crianças, né? Crianças, adolescentes, né? É importante que a gente pense que a dança nada mais é uma atividade física, gente.
quando a gente trabalha com dança, as pessoas às vezes pensam que elas precisam estar fazendo aula de balé clássico para poder aplicar algo com dança, para entender um método. Quando a gente fala em balé clássico, pessoal, por quê? Na dança, o balé clássico é o único método reconhecido no mundo, que existe métodos palpáveis, que foi estudado, que isso existe protocolos, existe nomenclaturas. Eu que sou da dança de salão há muito tempo, nós estamos aí lutando para trabalhar sílabos, né? É muito difícil. Por exemplo, né, Cláudia, não sei se você lembra quando fez aula comigo, não lembro também o ritmo que você fez, mas assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, um forró, que a gente vai fazer uma abertura, eu uso a abertura, pisar atrás, voltar e pisar outra perna. Então, em outro estado, eles não falam que é abertura, eles falam em outro nome. Então, isso fica muito difícil. Eu acho que é o meu áudio que está ruim. Não, para mim não. Não? Para mim tá bom. Ótimo, obrigado. Então, daí, essa questão de sílabos, a gente tem trabalhado demais e está difícil a gente fechar um contexto. Então, entrando na linha dos benefícios, vai te ajudar a estimular a memória, reduz o estresse. Gente, eu vou falar para vocês, as pessoas falam assim, nossa, André, como que você consegue acordar bem? Todo dia parece que você está bem. Na verdade, eu acredito que eu tomo sempre meu compridinho de dança na minha vida. Vai ajudar a perder peso? Lógico que ajuda. Aqueles profissionais hoje da dança que você vê que está com sobrepeso são pessoas que são relaxadas, são pessoas que dançam pouco, tá? Verdade. Porque assim, o que acaba acontecendo é que a dança favorece. A dança, ela trabalha muitos hormônios, a endorfina, que faz com que estimula toda essa questão do organismo, que a gente perde gordura, a gente perde energia, então a gente vai emagrecer, né? E lógico, por conta também da idade, quando a gente ultrapassa aí 45, 50 anos, a gente começa a ter o metabolismo diminuído, que isso é a razão de nós não conseguirmos perder peso. Eu reconheço que não é fácil, né? Eu tô batendo aí nas casas dos 40, tô com 39 anos, então assim, eu já tô sentindo esse metabolismo lento, né? Às vezes eu perdia peso mais rápido, agora não, eu tenho que controlar minha alimentação. Já controlava, né, mas adoro tomar uma cerveja. Então, assim, um vinho, na verdade, né, eu amo vinho. Parei de tomar cerveja um pouco de tempo, mas eu tomo cerveja também. Então, assim, a gente costuma o corpo ativo, né? E, assim, além de melhorar o estresse, melhorar a perda de peso, produz adrenalina, é uma ótima chance para a gente se divertir. Espera aí, pessoal, que eu acho que entrou um celular aqui, deixa eu desligar ele. Acho que eu perdi a conexão, só um minuto. Aí, prontinho. Ô, Cláudia, eu vou entrar de novo lá que eu perdi aqui a conexão. Tudo bem. Aqui, alguém ligou no meu celular. Melhora a flexibilidade do corpo, melhora a pele, aumenta a flexibilidade, condicionamento físico, capacidade cardiorrespiratória, fortalece a musculatura, atenua as dores. Olha que impressionante. A gente tem tantos relatos dos alunos quando começa a fazer aula, eles falam, professor, eu tomava tanto medicamento para dor, eu estava num tratamento de depressão que não estou mais com aquela quantidade de medicamento, eu diminui o estresse, eu estou mais calmo, eu estou conseguindo ouvir mais o meu marido, o meu companheiro, a minha companheira. Gente, olha que fantástico que é a dança. Então, assim, eu digo que a dança nos favorece, além de todos esses benefícios que a gente está vendo aqui, ela vai trazer a mudança na sua vida social. Porque eu penso que a cada devolutiva, a cada depoimento que os alunos chegam até mim comentando que mudou a sua forma de pensar quando ele começou a praticar a dança, foi grandiosa. Então, assim, eu falo, gente, eu tô com um produto riquíssimo na mão e as pessoas não sabem disso. E olha, por conta da pandemia, que eu comecei a levar isso um pouco mais para as pessoas através do online. Deveria ter feito isso lá atrás, eu estou muito atrasado, né? Então, estou fazendo algumas lives, estou gravando alguns vídeos, eu tenho vergonha de pegar a câmera, colocar
e ficar, né, no frio falando para o aparelho que isso vai chegar até a pessoa com energia. Então, assim, não é fácil, né? Então, para vocês, né, aconteceu isso conosco, né, gente? A gente dormiu presencial, acordou remoto. Que difícil que é isso para nós. Então, assim, hoje, para mim dar aula para as crianças, eu trabalho tanto da idade de 5 anos e vou até 80 e poucos anos, né? Até quem consegue ainda estar presente e sem bengala para dançar. Até quem está com bengala está sentado e está fazendo aula de dança sênior comigo. Então, assim, eu vejo que isso nos favorece muito para esse nosso bem-estar social, né? André, vou fazer uma colocação. Ok. Olha que importante os professores saberem todos esses benefícios que você acabou de falar, para que o nosso aluno tenha isso. Não é só para nós que é bom, é para os nossos alunos também, não é? Benefício a eles. E o que eu quero dizer é que, por exemplo, o Humberto, que vocês viram nas nossas primeiras ATPCs gravadas, que eu coloquei o Humberto dançando. O André o conhece, inclusive. É um menino que se descobriu, né? Descobriu o seu talento de dançar na escola, com um show de talentos que a gente fez, entendeu? Então, a oportunidade de trabalhar a dança, como o André disse, nós não temos que dançar, nós temos que mandar eles dançarem, não é, André? Exato. Faz a criançada dançar, você entendeu? Então, eles vão perceber todos esses benefícios, eles vão descobrir melhor o seu corpo e eles vão descobrir o talento que às vezes está ali quietinho e que eles nem sabem que tem, não é? Não sei, acho que eu contribuí um pouquinho para essa sua fala. Perfeito. E pode ir entrando que isso vai me ajudar muito também. Olha só, aproveitando esse gancho, professores, não sei a formação de todos vocês, se tem outra formação além da arte, mas vocês estão com uma bagagem na mão muito favorável, tá? Me corrige, pelo amor de Deus, não interpretem mal do que eu vou falar, mas é importante que vocês pensem nisso. Vocês estão com uma disciplina na mão acomodada. Pelo amor de Deus, não interprete mal, eu vou explicar o porquê. Eu quero que vocês associem duas disciplinas diferentes. Os profissionais, os professores que são do PEB1, que são professores polivalentes, e aqueles profissionais de educação física que também trabalham com modalidades N funções da área motora. Então, assim, eu entendo que para vocês quando eu falo acomodada, é questão que vocês têm condições de fazer mais, por conta de que vocês têm espaço. Porque você imagina esses professores polivalentes que têm que se desdobrarem para estar trabalhando com essas crianças do 1º ao 5º ano, do 4º ano. Meu Deus, misericórdia. Eu tiro o chapéu, gente, para esses professores. Eles são fantásticos. E assim, a minha formação de educação física, agora venha cá, pensa comigo, gente, vem próximo de mim. A educação física nos dá tantas aberturas para você trabalhar que eu acabei escolhendo 2, agora estou na 3ª. Mas assim, eu não tive que aprender a aprender a nadar, entendeu? Para poder dar aula de natação. Então, vocês vejam só uma coisa. Gente, alguém está me ligando aqui, está atrapalhando. Aí, eu não tive que saber nadar para eu poder dar aula de natação. Gente, aconteceu isso comigo. Quando eu terminei minha formação, uma academia falou assim, professor, vai substituir tal professor? Gente do céu. Eu entrei naquela piscina, eu sabia a técnica, mas eu não sabia a prática. Então, você imagina, não foi fácil para mim, sabe? Eu peguei e falei, então tá bom, vamos embora. Então, é essa questão que eu estou dizendo, que vocês têm espaços para poderem se desdobrarem, tá? Daí um termo que eu quero usar para vocês. Quando eu falo acomodar, não se sinta mal, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser desenrolados. Usa essa palavra na vida de vocês. Eu aprendi, ouvi isso de um mentor, do Cleidson Diniz. Ele fala assim, um profissional desenrolado é um profissional que dá oportunidade de se aprender.
Então, quando a gente coloca isso já, a gente aceita isso para nós, já muda o conceito. Então, vamos lá. O que eu venho trazendo de linha de pensamento para vocês, científicos e de estudos, é de uma revista, tá? Chama Ritmo e Movimento. É da minha professora de formação, quando eu fiz lá em 2011, da Inês Artacho e da Gisele Monteiro. Essa revista, ela está disponível. Ela já deve estar no terceiro ou quarta edição. Não sei onde está aqui. Eu usei aqui debaixo do computador. Esse ritmo movimento que eu estou baseando é na primeira edição dela, tá? Que ela fala da importância do ritmo, fala sobre os objetivos, as funções, as estruturas, fala sobre o ritmo individual, o ritmo grupal, que eu acho isso importante vocês saberem, como que a gente vai atender o nosso público, entende? Então, é uma recomendação que eu passo para vocês, vale a pena. É uma linguagem voltada para o profissional de educação física, que como elas são de formação de base da educação física, mas qualquer profissional vai ter facilidade de entender essa revista, porque a linguagem é muito fácil, né? Então, vocês vão ter muita facilidade. Até no finalzinho da nossa conversa aqui, eu vou deixar meu contato, né, meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem, pode estar me mandando, não tenho nenhum problema com isso, né, se eu não souber, eu vou correr atrás dessas professoras para me ajudar, e das minhas professores atuais também, para poder acrescentar. Então, quando a gente entra no ritmo, né, nada mais é do que entender a forma que a gente entende do ritmo como físico, como fisiologia, né? Então, tudo que é ser vivo, existe um ritmo. Então, vamos pensar o seguinte, se você respira, você tem uma tonalidade de andamento ritmical, diferente da forma de eu respirar. Talvez a minha forma de respirar, eu vim trabalhando, de tanto que eu falo e danço e movimento, a minha respiração ela é um pouco mais pausada, eu respiro menos, talvez, não sei, do que vocês. Então, isso é orgânico, isso é fisiológico, né? Grande parte dessas funções biológicas são sujeitas à evolução rítmica. Então, assim, por conta da situação que você vive. Por exemplo, eu tenho um hábito de caminhar e conversar com alguém. Com certeza, o seu ritmo fisiológico de respiração cardiorrespiratória é diferente daquela pessoa que não conversa muito, entende? Então, seria algo espontâneo, vamos dizer, nessa questão mais prática de entendermos, né? Daí a gente entra no conceitos. Quando a gente fala em conceitos de ritmo, a gente vai pensar os nossos filósofos aí, né? Os nossos estudiosos, né? Platão fala que o ritmo é um movimento ordenado, né? São movimentos que eles são trabalhados de formas de bloquinhos. Platão, ele fala que é dessa maneira. Dalcroze, não. Dalcroze fala que o ritmo é um princípio vital do movimento, né? Dalcroze, ele deixa a gente meio maluco, né? Eu tenho base de estudo com ele, mas quando ele fala que é vital do movimento, nada mais é do que o que você sente. Então, tudo que você propõe de movimento, de sentir é um ritmo, né? Cada um aqui tem um trejeito de se posturar, né? De se pôr em alguma situação. Então, esse seu trejeito é um conceito de ritmo, né? Então, assim, o Berg, ele fala que é uma lei universal, a qual tudo que existe está submetido a esse conceito. Então, tá vendo? Cada um tem um pensamento, um estudo, isso é fantástico de entendermos a base rítmica, né? Quando a gente fala da importância do ritmo, então vamos lá. Cada um tem o seu ritmo. A forma que você dorme, se você dorme de lado, de frente, de bruços, é uma forma que você levanta, como você escova os dentes, é uma forma rítmica. Tudo isso que eu estou falando, a gente vai trazer isso para os nossos alunos para a prática. Da forma que você vai no banheiro, da forma que você anda, da forma que você exercita. Um agachamento, por exemplo, né? Aquele movimento que você faz de sentar, né? Que a gente senta na cadeira e levanta. Esse é um agachamento no movimento biomecânico da estrutura de um movimento de exercício prático. Então, quando você senta e volta da cadeira sem apoios das mãos, você tem um ritmo, né? Por quê?
Isso vai exigir da condição física, motora da sua musculatura. Às vezes você tem condicionamento muscular mais favorável para você fazer esse movimento mais lento ou mais rápido. Então, essa questão rítmica é importante a gente trazer isso para os alunos, que cada um tem a sua forma rítmica. Então, é o respeito, né, gente? Nada mais de nós entendermos que quando a criança pega um lápis, ou pega um lápis de cor, que ela vai pintar, ela não segura da forma que dizem que é correto, né? Tô falando que dizem que é correto, que é dessa forma, né? Professores, me desculpa se não for assim. Para mim, o correto é esse, tá vendo? Esse é o correto. Então, tem crianças que usam aqui e tá resolvendo a situação. Tem crianças que usam assim, tá resolvendo, tá chegando no objetivo. Gente, para que bloquear isso dela? Se tá alcançando o objetivo, que é executar o ponto que ela tá sendo proposto, ela tá alcançando pintar o céu azul ou o céu verde dela. Então, assim, eu acredito que essa questão rítmica, eu defendo muito que quando o aluno está propondo em fazer um movimento, aquele movimento para ele é correto, eu não vou barrar, é dele isso. Daí, vem outros professores falam assim para mim, né, outros conceitos, mas você não vai corrigir, e a parte técnica? Não, a parte técnica eu passei. Ele está pisando corretamente, eu não estou deixando afetar joelho, não estou deixando afetar quadril, não vai dar dor. Então está correto. Agora, daquela forma que ele pisa, ele gosta de jogar o quadrilzinho, ele tem um gingado sinuoso, o meu é dele. Então, assim, e a gente precisa entender, falando no ritmo, mas eu vou trazer um pouco mais, trazendo uma analogia mais prática para vocês. Gente, a dança não existe gênero. Então, assim, o tanto menino, menina, senhora, senhor, branco, amarelo, verde, rosa, todos eles podem ter uma forma, uma prática de se expor na dança. Então, o ritmo dessa pessoa, ela vai ser diferente uma da outra. Daí a gente entra para entender como que a gente vai trazer isso para a nossa vida diária. Então, assim, quando a gente fala ritmo na vida diária nada mais é do que lavar roupa, escrever, dirigir. Então, um ritmo da vida diária seria isso. Da vida profissional é diferente. É o cortar, é construir, é transportar. Na vida desportiva, seria o correr, os jogos competitivos, né? No caso, entra voleibol, entra queimada. Então, assim, cada um tem a sua forma rítmica de entender dentro dessa estrutura da vida diária, profissional e desportiva. É importante que a gente segue esses 3 parâmetros de entender como que funciona, porque trazendo essa vivência que talvez na profissional ele tem dificuldade, ou na diária, ou na desportiva ele tem mais facilidade, isso vai agregar nas outras duas. E a gente vai trazer essa vivência para poder melhorar uma e a outra. Daí eu coloquei um pouquinho aí, né, que eu acabei de falar, né, vida diária, lavar roupa, escrever, martelar, profissional, que no caso que é digitar, né, datilografar, né, da nossa época, vida esportiva, que é leitura, pescaria, entra a pescaria também. É muito, quando a gente fala vida profissional e desportiva, elas andam juntas, tá? A gente precisa entender melhor, por exemplo, na desportiva também existe habilidade, na profissional também. Só que na profissional existe na vida profissional que é um atleta, aquele corredor. Então, na desportiva, ele usa como hobby, entende? Então, isso tem essa diferenciação para a gente poder entender. Até aqui foi, posso continuar? Tem alguma dúvida, pessoal? Ninguém interrompeu? Então, vamos lá. Daí, a gente vai entrar na função do ritmo vamos colocar dentro da estrutura da criança. Desenvolver a capacidade física da criança em aspectos, por exemplo, o que a gente vai entrar? Equilíbrio, a qualidade de vida dessa criança. Porque quando a gente fala qualidade de vida da criança, pessoal, é importante, essa fala que eu estou falando para vocês é até uma disciplina que eu ministro na faculdade, tá? Talvez seja uma fala um pouco mais direcionada para graduandos, mas eu acho que vai ajudar vocês. Quando a gente fala em qualidade de vida da criança, porque existe aquela criança que sai, que vai de manhã, né, na escola, e ela nem tomou café.
e aquela criança que à noite, ela também não dormiu bem. Aquela criança que talvez não tenha nenhuma cama, ela dorme no lençol. A gente tem isso, né? Talvez não esteja muito próximo de alguns professores aqui, mas isso acontece. E a gente precisa entender essa qualidade de vida da criança para a gente poder, na hora de nós colocarmos essa prática da vivência com ela, e a gente estar próximo e também ter ferramentas para poder abraçar e trazer algo próximo dessa pessoa, né? Desse indivíduo, né? Procurar a descobrir o próprio corpo dessa criança. Quando eu falo isso, descobrir o próprio corpo, nada mais é do que você entender a vivência que ela tem hoje. Às vezes ela tem maus tratos em casa, ela é reprimida, ela fica 100% na televisão quando ela sai da escola ou antes da escola, ou ela está logada o tempo todo, conectada, né? Hoje é o termo conectada com o celular, ela não desconecta, né? E a gente enxergar possibilidades de movimentos, fazer com que a gente tire essa forma da situação que elas estão vivendo para trazer para o movimento. Desenvolver o ritmo natural. Quando a gente fala desenvolver o ritmo natural, nada mais é do que aquilo que eu trouxe das importâncias do ritmo lá atrás, que é como que a gente faz, que a gente traz a vivência natural dessa criança para colocar ela no contexto escolar, numa prática da disciplina da dança. Então, assim, eu entendo que, às vezes, quando a gente fala isso, fica um pouco generalizado, né? Fica difícil. Eu acho que está cortando um áudio aqui. Cortou para vocês? Não. Não? Não. Tá bom. Então, assim, quando a gente fala assim, desenvolver o ritmo natural, é desenvolver a criatividade. Então, assim, não é simplesmente jogar, gente. Como o meu professor, não vou falar o nome dele aqui, talvez vocês conheçam, meu professor que foi lá do João Bueno Júnior, de educação física. Você já está meio que contando, hein? Mas não, ele não era o único, tinha outros, tinha mais 3. Então, pensem aí, talvez vocês sabem quem são. Ele jogava bola para nós, gente. Meninos, vai lá para o campo de... campo, né, para jogar bola. Meninas, vai com a bola de vôlei. Gente, já tá aí a dicotomia, né? Já tá travando, né? Jogando as meninas pro vôlei e os meninos pro futebol. Gente, eu odiava futebol. Eu tinha que jogar, levar bolada na cara. E santo Deus, nunca soube driblar. Aprendi a driblar no samba. Gente, como que o samba você dribla, entendeu? Imagina se esse professor soubesse um pouquinho de dança para trazer isso pra gente, para soltar o nosso corpo. Hoje eu sei driblar, eu acho que eu sei jogar futebol, não jogo ainda. Mas hoje eu sei fazer um movimento malandro do carioca. Eu podia ter aprendido isso para jogar futebol, mas eu não pude na época. Mas assim, surgiu isso para mim lá na minha infância. Infelizmente não foi muito boa, eu não tenho boas recordações. Tenho sim, na época lá no João Bueno Júnior, eu gostava de fazer, acho que o Cássio sabe o que eu tô falando, ele gostava muito de atletismo, esse professor. E aí, gente, ele fazia a gente correr, misericórdia de Deus, mas corria, mas corria, mas corria, mas corria, e eu não via fundamento naquilo, eu queria que a educação física acabasse logo. Tá vendo como que acontece hoje a falta de formação para o profissional? E assim, reconheço que a educação física para mim foi boa em outros aspectos, né? Que eu não me lembro qual, mas com certeza foi. Mas não foi, para mim, não foi legal. Talvez para você também não tenha sido, mas eu acredito que se a gente trazer essa questão natural, quando eu falo natural, rítmica, seria, se eu faço um movimento de levantar. Nossa, nem pensei em fazer isso, mas eu vou aproveitar. Se eu estou sentado, eu vou pedir para a criança levantar da onde ela está sentada da cadeira. Gente, a gente vai usar isso dentro de sala de aula. Eu não preciso ir no ambiente externo para fazer. Ambiente externo também dá. Mas aí, um movimento normal de levantar, ao invés dessa mão ficar aqui, eu posso trazer essa mão na frente. Ou eu posso trazer essa mão cruzando, eu posso trazer essa mão no queixo, posso trazer essa mão na cabeça, posso fazer esse movimento de braço. Gente, tudo isso que eu fiz são movimentos plásticos. Quando a gente fala em movimentos plásticos, são movimentos fluentes, são movimentos que vão e voltam, entende? Então, movimentos que vai e volta são movimentos plásticos.
que eu trago essa movimentação e essa fluidez. Então, eu não preciso entender da técnica correta, mas se eu conseguir trabalhar, fazer um planejamento, então hoje eu vou trabalhar sentar e levantar. O que eu vou envolver do sentar e levantar? Eu vou colocar os braços no contexto dessa proposta. Daí depois eu vou usar as pernas. Como que eu vou usar? Quando eu levantar, eu vou utilizar uma perna. Depois eu vou utilizar na hora que eu subir, deixa num equilíbrio, e vou fazer a rotação do meu tornozelo, trabalhando toda essa questão plantar. Então, assim, eu acredito que tudo isso é válido. E assim, gente, vocês precisam estar fazendo isso, porque o aluno precisa reproduzir, tá? Então, não tem condições a gente fazer esse trabalho de demonstração sem o aluno vivenciar. Tem aquele aluno que tem facilidade que você fala, ele já reproduz. E acontece isso comigo, tá, gente? Vai acontecer com vocês. Eu tenho crianças, né, de 8 anos, que eu falo, ela já está desenvolvendo, eu adoro. Ela vai ser, esse momento, ela que vai demonstrar, ela até faz melhor que eu. Eu já coloco ela ali, ela já faz o movimento, eu já estou usando, tá vendo? É uma ferramenta para vocês fazerem. Lógico, não use sempre essa mesma criança, tá? Porque a gente precisa estar sempre pegando aquelas que também têm dificuldade e não mostrar a dificuldade, mas sim uma outra forma que ela tem facilidade para poder mostrar naquele momento. Né? É um trabalho árduo para a gente, né, professores? Eu entendo que isso não é fácil para nós. Imagina, a gente ter que pegar a criança lá de 20, uma turma de 20 crianças, e você ter que pegar uma qualidade de cada um. Às vezes você não consegue. Perdão, eu estou falando uma questão de movimentos, tá? Às vezes você não consegue colocar como exemplo. Mas, simplesmente movimento que eu uso, às vezes, dentro do estúdio de dança, para trazer isso próximo, mais fácil para vocês. Às vezes aquela criança que tem bastante dificuldade, pronto, eu tenho crianças que têm autismo na sala. E essa criança, ela faz perfeitamente o movimento de olhar para o lado e voltar. Mas eu faço com o estralo do dedo, né? Que eu faço um movimento que eu dou aula de hip hop. Então, os movimentos, eles são fortes, né? Então, isso para ela, eu encontrei, eu falei, gente, é isso que eu vou fazer para demonstrar. Eu já aproveitei essa criança, quando faz um movimento de cabeça, e ele faz junto com o meu estralo. É fantástico. Eu me emocionei no dia que ele fez tão forte e melhores que as outras crianças, que eu falei, gente, olha aí que fantástico. Então, assim, é isso que a gente tem que aproveitar, tem que identificar, né, pessoal? Não adianta, a gente tem que ter trilhões de olhos. Tem que ter olhos aqui, ó, para tudo quanto é lado, né? É um vulto, né? Eu acho que nós fomos abençoados, né? Os professores de formação hoje são abençoados que conseguem ter trilhões de olhos na cabeça, né? A gente vê um vulto, você já está sabendo o que está acontecendo ali. Você está dando atenção para a turma, mas passou alguém na porta, só do jeito de andar você sabe quem é, né? Então, assim, é muito gozado. Graças a Deus, né? Nós temos essa habilidade. Então, assim, é isso que nós temos que trabalhar mais quando a gente for trabalhar com dança. Poder identificar essas facilidades para poder ajudar um ou outro, né? Daí, essa função, né, vai ajudar a reforçar a memória. Eu vou interromper você um pouquinho. Vai lá, vai lá. Só para você dar uma descansada. Coitado. Eu estou interrompendo porque nós temos 2 supervisoras que estão acompanhando a nossa formação e eu gostaria muito de agradecê-las, que é a Camila e a Marina. A Camila vai ter que sair porque ela tem uma reunião agora às 10 horas, então ela vai sair. Queria muito agradecer. Um beijo, uma amiga muito querida, as duas, né, Marina e Camila, e agradecer muito a presença de vocês. E muito obrigada, Cláudia. Eu fico feliz com o seu convite, viu? Muito obrigada, adorei muito, estou gostando muito dessa reunião que você está fazendo, deste ATPC, né? Muito bom, parabéns, você é uma profissional competente. Muito obrigada ao André pela participação, também gosto muito dele. Tá? Parabéns a vocês, um bom dia a todos, tá? Os professores que estão participando. Muito legal essa sua iniciativa, Cláudia.
eu deixo você à vontade. Se quiser continuar conosco, se quiser ir para a sua reunião, a gente agradece aí a sua presença, tá bom, minha querida? Tá Muito bom, obrigada. muito obrigada. Daqui a pouco eu estou saindo, então, da reunião, viu? Muito obrigada. Um Nós beijo temos para todos. beijo. Agora ela saiu, mas Também até gostaria de agradecer, pode né, o falar, convite. querida. Bom dia, Claudinha. Obrigada pelo convite. Eu sou apaixonada. Na verdade, sou suspeita, porque eu amo esses ATPCs. Eu acho incrível. Eu acho que trazem milhões de possibilidades e ideias para a sala de aula, né? Eu acho que o que faz as aulas serem ainda mais fantásticas é essa troca de experiência, né, entre os colegas. E isso é fantástico, maravilhoso. Parabéns pela iniciativa, viu, Claudinha? E obrigada pelo convite. A Marina é formada também em arte. Eu amo, eu sou apaixonada tanto por dança quanto teatro. Gosto muito de música também, mas é mais na parte de canto. Enfim, arte é tudo, né, gente? É o que salva o mundo. Marina, beijo, Marina. Beijo, meio do Carlos. Beijo, gente. Obrigada. E nós também, André, tivemos a participação, agora ela já precisou sair também, de uma PCNP, a Silvana de Catanduva, tá? Então, ela também ajudou na elaboração dos materiais, né, em São Paulo, e por um acaso ela entrou agora há pouco para falar comigo no WhatsApp, eu falei, entra nessa reunião, e ela já entrou e já falou que foi muito bom, e depois ela quer ver o restante, tá bom? Então, eu vou deixar você continuar, mas eu dei uma paradinha para agradecer e para você dar uma descansada também, coitado, porque não é fácil, não. Obrigada. Obrigado a vocês. Aproveitando, né, talvez se eu puder somar mais para vocês, se tiver ao meu alcance, participar com vocês de outros encontros, se tiver algo pronto aqui e eu puder colaborar, fica aí também a minha disponibilidade em poder ajudar vocês. Atualmente, né, na universidade, os professores colocam muitas disciplinas diferentes, né? Então, hoje eu estou ministrando Corporeidade e Cultura Brasileira em uma instituição, trabalho com recreação e lazer, ginástica em academia, com ginástica laboral, ginástica rítmica e ginástica geral, trabalho com dança prática e teoria, né? Então, assim, esse tema que eu trouxe aqui é dentro da disciplina prática e teoria da dança, né, que a gente desenvolve ali na faculdade de Pinhal. Então, quando a Cláudia me chamou, eu falei, eu acho que vai caber legal, porque a gente vai falar sobre o desenvolvimento motor da criança, o que a gente deve saber, o que aplicar nessas fases, né, então eu achei interessante. Mas fica aí também, se caso vocês precisarem, e eu conseguir poder contribuir e der os meus horários, eu estou disponível. Então, vamos lá. Da função do ritmo, né, que a gente tinha passado, a gente fala sobre reforçar a memória, produz o prazer, auxilia, determina a qualidade dos movimentos. Nessa fase, né, a gente vai entender que a função do ritmo vai facilitar a questão da comunicação, né? É um sentido de cooperação, vamos colocar assim. Quando a gente trabalha, possibilitar o trabalho em grupo, né, vai despertar esse sentido de cooperação. Porque, assim, quando a gente coloca que o ritmo, ele vai te dar essa facilidade de comunicação e criatividade, a gente precisa deixar os nossos alunos fantasiar. Assim, mas tem que ter uma ponderação quando a gente fala em deixar fantasiar, tá? É um termo bonito de se falar, mas na prática não é bem assim. Porque quando a gente coloca essa questão livre, ela tem que ser direcionada, tá? Então, volta para o foco, pessoal, anotem isso. Quando a gente fala em ser livre, ela tem que ser direcionada. Por quê? Quando a gente coloca a situação livre, você vai ver crianças plantando bananeira. E aí as outras não conseguem, vão tentar porque acha bacana que isso é muito legal em fazer. Então, quando a gente coloca em movimentação livre para a gente
conhecer, entender a vivência desse aluno, é propor uma linha. Então, dando um exemplo prático para que vocês possam saber como facilitar isso para esse aluno, para essa turma. Então hoje, pessoal, a gente vai colocar um movimento de animal. Quem sabe fazer um movimento de animal sem sons, tá? Então, a gente já colocou, podamos, tá? A situação de movimentos extraordinários. Então, o movimento do animal, a criança sem som, tá, gente? Lembra disso. Não vai virar macaco, vai virar galinha, vai virar passarinho, vai virar um fuzuê de sons. Também acho fantástico, mas não é a proposta. A gente está falando em questão rítmica. Então, daí você vai identificando aquela criança que tem mais flexibilidade, aquela criança que consegue fazer movimentos mais complexos, né? Então, tá, hoje a gente falou sobre a questão do animal. Daí você pode ir pensando e trazendo outras ideias para que vocês possam identificar essa forma de comunicação que a criança pode trazer e a gente entrosar mais com ela, né? E agora a gente vai falar sobre a estruturação do ritmo. Quando a gente fala em estruturação do ritmo, a gente vai entender que existe esse ritmo ele pode ser dividido, tá? Individual, grupal, mecânico, disciplinado, refletido. Então, cada estruturação de ritmo é interessante que a gente entenda para que a gente possa dividir como vai ser o nosso planejamento. Vamos lá. Então, eu vou fazer um cronograma de aula, então eu vou trabalhar primeiro o ritmo grupal, tá? Depois eu vou fazer o ritmo refletido. E como usar isso? Gente, ferramentas, a gente tem que sempre se reinventar, né? Então, às vezes a gente vai pensar num ritmo que, vamos dizer, o ritmo refletido, tá? Que a gente não tem uma forma de trabalhar com ele, de material, mas a gente pode trazer isso num sentido. Por exemplo, o individual, cada um tem a sua forma de executar esse movimento. Por exemplo, numa caminhada, numa corrida. Então, o ritmo individual, cada um tem o seu. O grupal, não. Quando a gente entra em ritmo grupal, ele tem que ser movimentos acompanhados de forças iguais, tá? Diferente do disciplinado. O grupal nada mais é do que a força exercida para esse movimento, ele precisa ser constante, ele precisa ser homogêneo, tá? O disciplinado, ele é a métrica, ele é um movimento sinuoso com maestria fantástica, ele precisa ser realinhado. Vamos pensar nos chineses, né? Sempre que a gente vê coreografia chinesa, a gente fica de queixo caído. Eles são fantásticos nisso, porque eles são muito disciplinados. Temos também aqui no Brasil grupos muito bons, mas eles são referências. Ritmo mecânico nada mais é do que um ritmo que ele é repetitivo. Tá? É um ritmo que ele é... Deixa eu dar um exemplo para vocês na prática. O ritmo mecânico é como se você fosse fazer um movimento do vai e vem, tá? Sabe o que é vai e vem, gente? Aquele que tem uma bolinha no meio, ele tem as cordinhas, você consegue... Acho que é vai e vem que chama isso, né? Então, assim, isso que é um ritmo mecânico, porque você faz um movimento de ir e voltar, ir e voltar. E por que ele não é um ritmo grupal? Tudo bem que você exige uma força para fazer esse movimento, mas você não exige uma força excessiva, tá? Ele é diferente. O ritmo natural nada mais seria um ritmo da forma que você vive, né? Seria da forma que você levanta, da forma que você anda, da forma que você senta, da forma que você pega um livro, da forma que você lê, né? Então isso é um ritmo natural de se entender. Um espontâneo nada mais é, por exemplo, da forma que eu coço o nariz, né? Então, tem pessoas que tem rinite, né? Direto, ela tá coçando, ela sempre faz aquele ritmo espontâneo, sempre igual, né? E o ritmo métrico, né? No caso, ele é de medidas, nada mais é do que o ritmo que ele é dividido. Então, é como se fosse uma forma que você faz ele trabalhando simultaneamente, como se eu tivesse, por exemplo, trazer uma analogia prática dele. Quando você está
andando na rua e você tem que parar para observar o trânsito, então isso acaba sendo uma proposta de pausa, vamos colocar assim, como se fosse uma pausa. Então seria essa forma de trabalhar essa estruturação rítmica. E aí a gente entra nos princípios do ritmo, tá? Deixa eu só mudar aqui a minha colinha, senão eu me perco aqui. Aí. Quando a gente fala em princípios do ritmo, a gente vai falar da forma dos estudiosos, né? Vamos falar um pouquinho do Rudolf, que é o alemão, que ele foi aluno do Dalcroze, né? Ele sempre fala que o ritmo é trabalhado binômico. O que seria isso? Ele trabalha em duas fases, como se fosse você trabalha e descansa. Você dorme e você acorda. Você agride e, ao mesmo tempo, você dá trégua. Então, ele coloca essa questão do movimento. Eu até coloquei essa imagem para vocês entenderem, né? Olha só essa primeira imagem aí, do lado esquerdo de vocês. A gente tem um bailarino como se estivesse fazendo uma proteção daquele Grambatimã dessa bailarina. O Grambatimã seria a elevação da perna até o alto, né? Então, é como se ela estivesse fazendo uma pergunta e ele a resposta. Então, seria uma proposta de você perguntou, eu respondi. Você agrediu, eu me defendi. Você fez, eu também fiz. Ali, outro casal do lado direito de vocês, ele está fazendo uma conexão. Então, ele foi fluido no movimento plástico e ele complementou da forma sinuosa dele. Então, esses princípios rítmicos, vamos entender, seria uma relação que você tem com o movimento, com a música ou com o concreto, né? Vamos dizer, ou com a pessoa que você dança. Então, a gente começa a pensar, quando eu começo a ter essas falas, eu acho que vocês devem imaginar várias coisas, como deve ser trabalhado, né? Isso que é gostoso. E se vocês pensarem em alguma coisa, anota, tá? Porque é importante que a gente sempre tome nota de alguma coisa que é falada para a gente não perder. Porque na hora de colocar na prática, a gente esquece, né? Foi falado, mas eu não lembro o que seria o princípio de rítmico, né? Então, seria isso. Daí, lá, que eu falei para vocês, né? Ele afirma que o princípio básico do ritmo é um equilíbrio entre os binômios, tipo trabalho, repouso, vigília, sono, agressividade e trégula. A unidade de movimento, como soma da contração, do relaxamento, forma o ritmo do movimento corporal. Ele descreve esse movimento como uma sucessão constante entre relaxamento, tensão e relaxamento. Então, seria movimento de início, execução e término, né? Que temos, por exemplo, eu estou sentado, eu levantei, foi a minha tensão, e eu sentei, eu terminei. Então, é interessante que a gente entenda que ele tem um começo e um fim. O que é o meio da dança, gente? Daí a gente vai falar em coreografia, tá? Quando a gente fala em princípios de ritmo, a gente já precisa... Eu acredito que fica mais fácil vocês entenderem, que seria mais fácil de entender assim. Eu executo e termino. Quando você quer elaborar o contexto do meio, que é o mais trabalhoso, ele precisa ser estudado. E esse meio que ele precisa ser estudado, eu indico para vocês, de verdade, que vocês pratiquem uma atividade física. A dança, olha a dança, gente. Pratica a dança. Isso vai te dar ferramentas para você ter o meio. Por que acaba acontecendo? A questão do que o Rudolf está falando aqui, ele é fácil de executar, porque você vai fazer e parar. E agora, esse meio, aí que tá, né? Eu estou dizendo que é o gostoso, né? Você tem todos os produtos para fazer um bolo de cenoura de chocolate que eu amo, só que eu não sei fazer. De verdade, eu não sei. Eu trabalho num restaurante, mas eu não sei fazer. Então, assim, eu tenho todos esses ingredientes, eu tenho uma noção. Daí, o que eu faço? Eu corro para o Google, eu corro para o YouTube, eu corro para todas essas ferramentas. Sai.
mas não sai legal. Então, é isso que está acontecendo hoje. As pessoas recorrem ao Google, as pessoas recorrem a vídeos, recorrem a tutoriais, que não é esse caminho. Eu acho que é melhor você fazer isso do que não fazer nada. Ok, beleza. Mas eu não concordo que vocês devem fazer isso. Eu ainda bato na tecla que esse meio vocês precisam trabalhar. Então, assim, escolha, gente, tem tantas modalidades para vocês poderem vivenciar. Olha, para adultos, vocês podem fazer balé. Ai, mas eu vou fazer balé adulto? Lógico, gente. O balé adulto iniciante não precisa ter predisposição de aula nenhuma, de vivência nenhuma. Vocês podem fazer aula de forró, samba, sertanejo, zouk, bachata, pode fazer de tudo. Ah, eu quero fazer aula de pilates. Aula de pilates favorece? Favorece a função motora, fortalecimento, rítmica, sim, mas não vai te trazer benefícios para esse princípio da dança. Então, assim, o que eu indico para vocês, gente, procurem aula de dança para vocês como uma atividade física. Vai ajudar vocês no contexto de criação nas aulas, tá? Pode ter certeza. Mas procura uma escola boa, tá? Professores que têm fundamentos de estudos, têm princípios que ainda continuam estudando para trazer informações reais para vocês, científicas e que realmente funcionam, né? Então, isso é importante que vocês recorram a esse caminho, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Agora, chegou o momento que eu queria. Diferença de ritmo e arritmia. A arritmia nada mais é do que entender as nossas pessoas. A questão pessoal. O que é um indivíduo rítmico, arrítmico e não arrítmico? Então, assim, a gente vai identificar, talvez a gente vai começar até a identificar das pessoas próximas da gente, ou até de nós mesmos, né? Ah, então eu sou um indivíduo arrítmico. Ah, eu sou um indivíduo não arrítmico, né? Porque, assim, é importante que a gente identifique isso para poder ajudar esse indivíduo folgado. Por que eu falo folgado? Porque ele não é desenrolado. Lembra dessa frase que eu trouxe para vocês no início da conversa? Ele não se desenrolou, ele não se predispôs em querer entender. Então, isso é verdade. Eu falo porque, assim, vamos trazer meu pai está com 71 anos, e ele sempre foi um indivíduo não arrítmico. Eu vou explicar o que é cada um deles. E daí, eu falava, gente do céu, o que eu vou fazer com meu pai? Eu preciso, e eu não sabia desse conceito, tá? E comecei a tentar fazer um trabalho. Hoje, gente, hoje eu digo, né, um tempo atrás, ele começou a ir nos bailes, danado. E ele começou a dançar e ele descobriu que ele pode. Na verdade, ele era aí acomodado, ele não era desenrolado. Então, a gente precisa ser desenrolado. Então, o que é um indivíduo rítmico? O indivíduo rítmico sempre será aquela pessoa harmoniosa, ou seja, uma pessoa equilibrada, vamos dizer, equilibrada corporalmente. No entanto, essa graça física não se adquire e nem se desenvolve, né? A ser planejada, a ser desenvolvida no contexto da vivência deles, mas não. O indivíduo rítmico, ele deve ter consciência dele mesmo, o qual ele tem a sua própria reeducação do sistema neuromuscular já desenvolvida, e ele consegue executar facilmente. Então, seria as bailarinas do Faustão hoje, tá? Às vezes alguma bailarina lá do Faustão era arrítmica ou não arrítmica. Sim, a pessoa, hoje ela pode ser uma linda bailarina, mas ela foi um indivíduo arrítmico e não arrítmico, mas ela conseguiu desenvolver, tá? Daí, essa fala minha é tudo envolvida no estudo do Dalcroze, tá, gente? Ele que defende, né? Para captar esse sentido rítmico, ele diz que é necessário vibrá-lo por todo o corpo. Olha que bonito isso, né? Você precisa vibrar para o corpo todo, você precisa sentir, você precisa ter a pele na relação de receber esse movimento, de sentir essa proposta rítmica, que na verdade é deixar a música te afetar. Então, entenderam que seria um indivíduo rítmico. Agora, o que é um arrítmico?
Um arrítmico é um indivíduo que possui completamente ausência de rítmico e de harmonia, com falta de coordenação na concepção de ritmo, gente, não entendo diferente. Todos esses problemas podem interferir na capacidade do seu cérebro. Então, é o seguinte, a sua questão neuromuscular não foi trabalhada. Então, ele tem essa ausência da questão rítmica e da harmonia. Então, precisa ser trabalhado. E como isso vai ser trabalhado? Eu penso que vai favorecer vocês a trazerem as vivências, lembra lá do movimento natural, da vivência de casa, entender como eles vivem, para que vocês possam trabalhar isso individualmente. Lógico, a gente não trabalha individualmente numa classe de 20 a 30 alunos, mas a gente consegue trabalhar esse indivíduo sozinho, falando num contexto geral, né? Então, isso vai servir para um pouquinho mesmo aquele indivíduo rítmico, ele vai deletar aquela informação, porque ele já entendeu, vai estar de saco cheio, mas ele vai também executar, certo? Agora, na questão de indivíduo não arrítmico, é aquela pessoa que não tem vontade de aprender. É aquela pessoa que você coloca uma proposta ou fala de dança, e não é para mim, entendeu? Vai colocar, eu não tenho jeito, eu sou duro. É diferente, porque o arrítmico, ele tenta. O não arrítmico, ele nem faz. Ele fala que não é para ele. Vai falar que, é muito lindo, eu acho fantástico, só que não é para mim, a minha idade não dá um caramba, gente, desculpa, mas assim, é tentar, é tirar esses bloqueios. Porque, assim, o indivíduo arrítmico, ele tentou, só que a gente identificou que ele tem ausência de ritmo, de harmonia, e a gente vai trabalhar. O não arrítmico, não. Ele simplesmente não quer, ele não faz, ele dá milhões de desculpas, mas é uma pessoa que a gente precisa trazer. E como que a gente vai trazer isso para a pessoa? A gente vai poder colocar caminhos. Espera aí, telefone, acho que foi aqui. A gente vai colocar caminhos e mostrar formas de que eles identificam algo que eles vão aprender com a dança, entende? Alguma pergunta aqui? Podemos seguir? Estamos terminando. E agora a gente fala do ritmo da criança. Gente, que delícia quando a gente fala ritmo da criança, né? O ritmo da criança, a gente vai pensar na questão que antes mesmo de nascer, tá? Antes mesmo da criança enxergar a luz do sol. Ela já tem essa vivência. Gente, meu telefone não para de tocar. Estou desligando aqui. Ela tem essa vivência dentro da fase uterina da mãe. Ela tem um contato de elementos funcionais com a música. Que música, gente? Com o batimento cardíaco da mãe. Então, desde lá de pequenininho, né, do feto que está começando a desenvolver, ela já tem esse contato com o batimento cardíaco da mãe. Então, ela já vem desenvolvendo essa questão rítmica. São, assim... Quer ver? Deixa eu vir aqui, que eu estava me perdendo, que eu vi a imagem, que ele falou uma coisa, eu ia falar outra coisa. Tá vendo aquele garotinho lá no fundo? É o segundo, que está atrás da menininha, de rosa. Ele tá de verde, camiseta regata verde e azul. Que perna que ele tá erguendo? É a mesma da menininha da frente? Tem alguém aí? Não. 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 Não tô vendo. Não é. Não é. Não é a mesma perna? Tá. Aquela menininha de laranja da ponta ali, da direita, ela tá com a mesma movimentação corporal que a menininha da rosa? Não, também. Não, também. E assim, por que eu tô... Não, mas ela tá curtindo, olha o sorriso dela. Olha a observação, a professora, já valeu o sorriso dela. Mas assim, o que acaba acontecendo? O que a gente tem que trabalhar com essa garotinha de laranja e com esse garotinho de verde?
São duas crianças que estão no mesmo núcleo de ensino, na mesma aula, na mesma escola, na mesma modalidade. Só que o garotinho de verde, ele está tendo dificuldades no reflexo de espelho. E a garotinha de laranja, ela está tendo dificuldades na questão motora, de postura, que ela precisa ser trabalhada o balé, vamos dizer assim, né? A gente precisa trabalhar a curvatura da postura dela. Porque, assim, vários cientistas falam, né? Mas o correto é, gente, postura ereta. A gente tem que encaixar, jogar os ombros para cima e para trás. Faça isso para mim, gente. Eu não tô vendo vocês, mas todo mundo faz. Joga os ombros para cima, ok? Segura. Agora joga os ombros para trás e agora joga os ombros para baixo. Ok. Você conseguiu arrumar a sua postura. Agora coloca o seu cóccix lá perto do encosto da cadeira, tá? Coloca lá o quadril, né? O osso que envolve na nossa bacia, né? Meu professor antigo falava bacia. Lá no encosto da cadeira. E de novo faz esse exercício. Sobe atrás, sobe para cima, para trás e para baixo. Você conseguiu arrumar a sua postura. A gente encaixou toda a nossa costela, conseguimos realinhar a nossa postura. E essa garotinha, ela tá toda feliz, mas se eu deixar ela desse jeito, professora, que você achou ela feliz e deixou, ela vai se machucar daqui para frente. É importante que a gente observe isso nas crianças, porque na execução, não é porque ela está curtindo que está correto o que ela está fazendo, né, André? É, isso. Verdade. E assim, eu deixaria ela terminar essa sessão dela desse jeito. Eu não iria abordar. Eu não abortaria esse movimento, né? Não cortaria. Eu deixaria ela desenvolver, mas aí eu já observei. Né? A danadinha lá, que tem dificuldade motora, eu preciso trabalhar isso. Tá? Se eu não conseguir trabalhar isso no conjunto, pensando no individual, lembra disso, professores? Que eu faço isso na questão motora, eu trabalho em todo mundo a questão dela. Ninguém sabe que eu estou pensando nela, mas eu estou melhorando o realinhamento dos demais. Mas o foco seria para ela. E na próxima coreografia... André? Oi, tá ouvindo, Isabel? Não seria o fato de trabalhar também a lateralidade? Exato, mas assim, a lateralidade, Isabel, eu acho que você está indo um pouco mais profundo da questão de espaço, porque assim, a questão dessa criança, gente, é a questão de realinhamento mesmo, não é lateralidade. A lateralidade seria o garotinho de verde. Porque assim, o que acontece? O garotinho de verde, ele subiu a perna ao contrário dos demais. Então, com certeza, os demais estão corretos, que eu entendo, né, de uma foto dessa congelada, de uma imagem. Então, assim, a lateralidade eu trabalharia com ele. Certo, Isabel? Os dois, né? A de laranja também tá errado. Então, a de laranja, ela tá errada, exato. Ela subiu também a perna errada, não é isso? É. Ah, eu pensei que você tivesse visto isso, que bom. Então, olha só, boa observação. A de laranja, ela tá com um caso, gente, tanto com a lateralidade afetada, que precisa ser trabalhada, e a questão postural. Eu também vou trabalhar essa questão com ela. E assim, se vocês observarem... André, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Aline. E o canhoto? E quando a criança é canhota, tem alguma diferença? Vamos lá, Aline. A gente precisa tirar essa... Vamos falar esse termo errado, tá? O canhoto e o destro, ele só tem diferenças e habilidades trabalhadas na coordenação fina, mais aguçada na questão da prática. Mas quando a gente coloca na questão da dança, tanto o canhoto quanto o destro, ou até aquela pessoa que tem facilidade, né, para os dois lados, isso não vai afetar. Vocês não devem pensar isso no trabalho de vocês. Aline, é interessante, talvez, na minha época, não sei de vocês, lá no João Bueno, eu tive professora que tinha aluno que era canhoto, ela tentava fazer ele escrever com a direita, viu, gente? Ela fazia isso.
E eu lembro. Porque a maioria também escrevia com a direita. Eu acho que ela queria colocar ele na direita. Mas, enfim, não soube preservar essa forma fácil dele de trabalhar com a esquerda. Então, quando a gente está falando em dança, em movimentação, nós, seres humanos, quando a gente vai fazer um movimento para o lado direito, que a maioria daqui da sala acredito que são destros. Então, assim, quando a gente faz um movimento com a direita, para a gente é mais fácil. Por quê, Aline? Porque a vida inteira você fortaleceu mais o seu lado direito. É isso. Na dança, gente, eu sou destro, mas o meu pivô e o meu grambatimã de execução de pirueta com a esquerda é melhor. Vai entender. E assim, eu acredito que era pela compensação que eu faço muita força com a direita. O meu braço direito, a tonificação é melhor do que com a esquerda. Mas o meu movimento com a esquerda, ele saiu melhor. Então, esse trabalho, vocês não devem pensar, ele é canhoto, então vamos colocar ele desse lado? Ele é destro, vamos fazer isso. Não pensem nisso, não. André, Oi, Isabel. Pegando a sua fala aí, né, sobre o que a professora comentou, é que nem que você comentou, né, tem a dificuldade no movimento fino, mas o professor tem que entender que a posição visual não muda para ninguém. Ela é única, né? A esquerda vai ser sempre a esquerda, a posição direita vai ser sempre a direita, a horizontal, vertical não muda, né? O que vai mudar é o pensamento da criança, a pinça dele. O visual não vai mudar nunca. Então, trabalhar a lateralidade é muito importante. Verdade, com certeza. E existe vários conceitos, Isabel, bem que você falou. A gente tem muito material que trabalha a questão de noção de espaço, né? Espaço temporal, global. A gente entra nas fases do movimento motor, que é a forma do movimento, que ele vai entrar a forma do segmentado e a forma do global. E aí depois a gente divide ela na situação do movimento. Que na fase tem a situação do movimento que ela é tempo, espaço e esforço. E daí, depois que a gente divide isso, a gente entra nas habilidades motoras, que é a locomoção, não locomoção e a manipulação. Então, a gente tem todos esses conceitos para subdividir, para chegar na melhora da questão espacial, para melhorar a coordenação da criança. Legal, gente. Daí a gente entra na questão da criança antes dos 3 anos de idade. Quando a gente fala na questão antes dos 3 anos de idade, nada mais é que a criança está começando ainda a balançar, entender o ritmo com o movimento da flexão dos joelhos. Eu não vou abranger muito essa questão técnica, porque a gente vai ficar muito tempo e o tempo está terminando. E quando a gente entra, a gente fala da criança de 3 anos, ela já tem a vivência estabelecida durante 3 anos de vivência e ela consegue repetir o que ela vê. Com 6 anos, eu estou sendo bem geral para a minha fala, tá? Senão eu vou entrar muito e vou esticar. Com 6 anos, a criança, ela já consegue desenvolver o seu próprio movimento. Então, com 3 anos, ela repete o que você executa e ela não faz sozinha. Aos 3 anos de idade, ela executa um movimento com um movimento simultâneo involuntário e voluntário, dependendo da situação, do contexto que ela está vivendo. E de 6 anos, nada mais é do que ela consegue reproduzir algo já trabalhado e já vivido. E as fases do movimento que a gente vai entrar, essa que eu falei para vocês, ó. Aí o estudo do Viana, ele divide assim o conhecimento do movimento. Ele fala no contexto do movimento que é dividido em atividade física e exercício, a forma do movimento, que seria o movimento global e segmentares. Ele divide também, dentro da situação do movimento, em orientação temporal, espacial e esforço. Dentro disso, seria assim, como que a gente vai trabalhar a situação do motor de situação do temporal? Seria, a gente vai fazer movimentos lentos e rápidos, ou você acelera e desacelera. E na questão do espaço, trabalhar a lateralidade, que seria direita e esquerda. É importante, a gente não precisa bloquear, gente, o que é direita e esquerda. Temos que afirmar sempre para a criança
o que é direita e o que é esquerda. Tem muitas pessoas que defendem outra forma. Eu não defendo isso, isso é o meu pensamento. Eu fico no pé das minhas crianças, elas têm que saber o que é direita e o que é esquerda. Então, isso vai facilitar para a vida dela. Tem professores que não, é essa perna, é essa perna. Eu falo essa perna quando eu estou no online, né? Porque eu não sei como a pessoa está vendo, se a pessoa ela tem dificuldade de espelhado, então eu não falo direita e esquerda no online. Mas, assim, quando eu estou no presencial, eu tenho que falar, a criança ela tem que saber qual é a perna direita e qual é a esquerda que eu estou executando, qual é o braço direito e qual é o braço esquerdo. Isso elas têm que saber. E do nível de esforço seria alto, médio e baixo. Então, se eu vou fazer uma movimentação que vai levar mais a frequência cardíaca, que ela vai cansar mais, ou vai ser mais tranquilo, ou ela vai fazer um movimento sentado, ou vai fazer movimentos mais leves. Dentro das habilidades motoras, a gente tem a locomoção, não locomoção e manipulação. Sendo aí que a gente vai utilizar o galopar, o rastejar, o não locomoção, que é flexionar, que é girar, o girar no lugar, a gente chama de não locomoção, porque ela não saiu do eixo, certo? Da manipulação seria algo que você vai fazer de movimentação de lançamento com o corpo, gente. Tudo isso que a gente está falando é movimento corporal do ser humano. Então, assim, por exemplo, manipulação seria como se eu fosse saltar para o lado com movimentação de braço. Isso é uma manipulação de habilidades motoras. E daí a gente entra aí na ampulheta de Galaú. Gente, essa ampulheta de Galaú, para vocês entenderem melhor, eu acho legal vocês anotarem, para quem não conhece, para vocês estudarem um pouquinho. Ajuda demais. Os meus alunos da graduação da Educação Física, eles falam que foi um divisor de águas para eles entenderem como fazer um planejamento. Ô, André, se você puder mandar por e-mail para mim, depois eu passo para os professores. Legal, pode deixar que eu mando. Porque vai ser difícil eles anotarem agora. É verdade. Tudo, né? É bastante verdade. coisa. É verdade. Só dá uma deixa para mim, que tem alguns professores que estão tendo que sair porque tem aula. Coloquem para mim no chat o nome, como toda semana a gente faz, e a escola de vocês, por favor, tá? Que vai ser a nossa lista de presença, o chat, tá bom? E prontinho, já te interrompi mais uma vez, perdão. Imagina. Aproveitando, professores, que vocês precisam sair, se você puder até mandar para aqueles que saíram, tá, Cláudia? Eu queria fazer um convite para hoje à noite. Ah, joia. Eu queria fazer um convite para hoje à noite, às 19 horas, tá? Às 19 horas, quem puder estar conectado no Facebook, eu vou estar com uma live chamada Como Dançar Bachata em uma única live. Eu já participei de uma. Eu e a Priscila já participamos da semana passada e eu dancei. Legal, mas eu não sei falar esse nome. Fala esse nome de novo. Bachata. Bachata. Escreve bachata com CH. É muito bacana, gente. Assim, hoje, o conteúdo que vai ser abordado na live vamos dizer, vai ser uma festa, vamos dizer assim. Vai ser uma aula de ritmos dentro da bachata, com ritmos que... Ele vai ser um sucesso no Brasil, né? Os cantores trouxeram isso do ritmo latino, que pra gente, o coração começa a pulsar, você bate o pé, fala, gente, que delícia que é essa batida. Então, eu achei muito legal, muito legal. bom. Que bom que você gostou. Então, fica aí o convite para quem está saindo hoje às 19 horas. Eu vou estar no Facebook, tá? @Estúdio André Sastre, tá? Que daí vocês encontram a gente lá. E o pessoal que tiver, não conseguir fazer anotação desse nome do link do Facebook, vocês podem compartilhar com os amigos, daí o pessoal vê. Falando da ampulheta do Galaú, gente, eu acho magnífica. Se eu for entrar em todos os tópicos aqui, a gente vai ficar mais meia hora. Mas eu acho importantíssimo vocês darem uma estudada. Tem até se eu não me engano, tem um vídeo no YouTube que eu cheguei a ver já há muito tempo. Teria que vasculhar para ver se... Ele fala detalhado, sabe? Sobre todas essas fases, motora reflexiva, rudimentar, fundamental.
específica. Então, eu acho fantástico vocês saberem disso, porque descreve a cada idade para saber como a gente deve trabalhar com as crianças. Daí, gente, quando a gente fala em trabalhar com a dança, a gente precisa compreender o ritmo, tempo musical, movimento corporal, instrumentos musicais, que eu vi que isso está lá no material de apoio de vocês, e gêneros musicais que também tem lá. Então, assim, o que está faltando para vocês seria movimentos corporais, tempo musical e compreensão do ritmo. Que compreensão do ritmo eu acredito que vocês já tiveram uma bagagem hoje. Tempo musical nós não falamos e nem movimento corporal não falamos hoje. Mas, assim, movimentos corporais eu acredito que vocês vão alcançar fazendo uma prática de atividade física, que é a dança, que eu já sugeri para vocês. E tempo musical seria um pouquinho de estudo, que pode ser uma próxima live nossa. Falar só sobre tempo musical. A gente leva aí mais de 1 hora para falar só sobre tempo musical. É fantástico, gente. Eu amo falar sobre isso. É um tema que eu tenho o prazer de falar. Os alunos, quando eu estou dando na graduação, eles ficam loucos. Porque eles falam, gente, isso aí parece uma descoberta, sabe? É muito legal. Muito gostoso. Então já fica aqui o nosso convite para você vir falar conosco mais para frente. Ah, é legal. Eu venho com o maior prazer falar sobre o tempo musical. É muito gostoso. E sabe o que eles estão pedindo também, que eu vi no chat? Porque a gente falou mais das crianças. Se depois você pudesse falar um pouquinho conosco sobre os adolescentes, né? Porque aqui tem bastante professor de ensino médio, né? De anos finais. Então, fica nosso convite aqui. Tá bom? Ó, já aproveitando essa fala, Cláudia, não muda muito, pessoal. Toda a base que a gente estrutura para a criança, os adolescentes, talvez, eles perderam essa vivência lá atrás. Então, se a gente faz um planejamento pensando em todas essas fases das crianças, a gente vai atender também os adolescentes. Lógico que a gente muda algum contexto de música, a gente acaba mudando um pouco a forma de abordar, mas é a base, gente. De estudo, se a gente for buscar científico, é tudo baseado nas fases de desenvolvimento motor para entender como melhorar esse ser humano, esse indivíduo. Então, dá para dar algumas dicas, mas não vai ser tão, assim, fantástico. Nossa, então achei a resposta que eu precisava. Não, nada mais é do que esse fundamento de base para entender mesmo e mudar alguns conceitos e abordagens para adolescente. Tá joia. Daí a gente entra nos 3 elementos básicos da música, que ela é a melodia, harmonia e ritmo, que ela envolve lá também no tempo musical, tá? Então, eu teria que entender um pouco mais de tempo musical para falar o que é uma melodia, harmonia e ritmo. Mas para vocês saberem, talvez vocês já entendam, que dentro de uma música existe esses 3 elementos. Que esses 3 elementos a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Talvez eu use o termo sempre criança, né? Tem que falar alunos. Então, trabalhar com os alunos. Então, mesmo sendo adolescentes, que sejam crianças, precisamos abordar esses 3 elementos. Daí a gente entra, gente, como que eu monto a minha coreografia? Para eu montar uma coreografia, vocês, professores de artes, vocês vão falar, eu tenho que ser dançarino. Não precisa. Vocês precisam entender que, se vocês estiverem fazendo uma prática de dança, isso vai facilitar de ter ferramentas e conteúdos. Então, a dica que eu dou para vocês é, pratica uma aula de dança. Ouvir música diversas. Mapear músicas, que é o tempo musical. Assistir filmes de dança, gente, facilita muito. E vá, gente, em festivais, espetáculos de dança. Porque isso vai abrir muitos horizontes de pensamentos de como que é as pessoas que dançam, como que são essas pessoas que estão no palco, as formas de desenhos, isso te dá muitas estruturas e ideias para vocês terem criatividade dentro das aulas. E aí, alguém tem alguma pergunta? Então, eu quero agradecer o convite de vocês, gente. Aí está meu contato, caso vocês precisam falar comigo. O meu Instagram
o André Sastre, o Facebook, o Estúdio André Sastre, que ele tem muito mais bagagem de informações e lives. Então, esse é meu contato, Cláudia. E queria agradecer ao convite, fiquei muito contente. Eu acho que eu tinha planejado fazer uma live de 1h10, eu ultrapassei um pouquinho, e peço desculpa de segurar vocês aí. Imagina, nós é que temos que agradecê-lo. Enquanto você foi falando, eu já criei tantas possibilidades na minha cabeça do que eu poderia fazer com os meus alunos, foi muito gratificante, foi uma orientação, assim, muito boa, e eu vou levar para a minha vida, você entendeu? Tudo isso que eu aprendi, né? Eu anotei muita coisa e isso vai se estender, né? Então, você foi fantástico. Obrigado. André, pode falar, Isabel. André, eu faço minhas palavras da Cláudia, porque eu gostei também. Tá? Anotei algumas coisas aqui da sua aula. Como a Cláudia falou, espero que você volte para falar dos adolescentes, né? Porque eu só tenho adolescentes, né? E à noite eu vou estar com você para assistir a sua live, tá? Gente, uma salva de palmas. Você vai adorar. Foi ótimo. Abre o microfone. Muito obrigada, André. Valeu, querido. Podem contar o que vocês acharam no chat, que depois eu vou ler tudo, depois eu conto tudo para ele. Tá bom? Obrigada. Com Deus. Um grande beijo para todos. E parabéns, hoje é dia da arte. Né? Ô, Cláudia, envia o material dele para nós, tá? Tá bom. Envia o material dele para nós. Eu envio para vocês. Tá. Beijo, gratidão imensa. Ótimo, obrigada, Cláudia. Obrigada, André. Beijo no seu coração. Muito obrigada, gente. Bom dia, arteiras. Eu vejo vocês hoje à noite. Tchau, bom dia a todos. Encontro marcado. Obrigada. A gente vai estar lá na live. Um beijo. Tchau, um grande beijo. Tchau. Tchau, gente. Meus queridos, Tchau. eu não vou falar do projeto com vocês, porque eu tenho uma reunião que era para começar às 10h30, de N3. Então, depois a gente vai se falando no grupo, tá bom? Que eu já estou atrasada para entrar na reunião. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, André. Tchau, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Giovana, você tem uma toalha para dar para Cássia? Tchau, pessoal. Tchau, Paulo. Tchau, Cláudia.